Começando mais uma live aqui do Capetinha no canal do Manoviewer. Tudo bom com vocês, gente? Ele que sempre está aqui do meu lado, o próprio Manoviewer. Bom, a live é aberta aqui no Instagram, mas é publicado no YouTube, tá, gente? Então, quem perder pode assistir por lá a live inteira, o resto da live. A gente está gravando aqui. Estamos gravando. Manoviewer é o nome do Jorge Miyashiro, que trabalha com teatro de bonecos, né? Tá aqui mostra a cara logo de uma vez. Oi? Pronto, fez um oi pra vocês aí. Eu sinto que tá perigoso cutucar. Tá perigoso mexer falar das coisas hoje em dia, tá? E eu sinto como se fosse na época antes da eleição Lula e Bolsonaro, né? Eu tinha aquela sensação de que por ter um canal comunista eu ia ter que ir embora do país. Mas eu acho que agora tá pior, né? Porque a gente tá perto de uma guerra com os Estados Unidos, uma guerra real, né? E assim, tipo, porque do outro lado não adianta a gente ser legal, não adianta a gente bater um papo e conversar. Eu acho que estão falando de bomba aí, eu acho que pode voar um míssil aqui na nossa cabeça, do nada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que vocês estão falando, cumprimentar vocês e daí eu começo a live, né? Então, objetivaste, fala nobre, tudo bom? Tudo certo? Vê o prático, boa tarde. Aí para. Ai, que coisa. Vocês viram o Bolsonaro? Falou um belo de um porra na entrevista da CNN. Aí, o repórter cortou a entrevista. Aí cortou. Ó, professor, presidente, temos que encerrar a entrevista. Fê, Med, Satanás é você, Satanás? Igor Windsor, salve. Boa tarde, senhor Capetinha. As bombas já foram direcionadas ao Planalto. Aguarde suas novas ordens. Ao Planalto? Eu não quero que você bombardeie o Planalto. NSA José Joliton. Anistia é meus ovos. Mas tem que cutucar, quem não incomoda não é visto. Duda Veit. Felipe! Salve, camarada. Tudo bom? Psicocimonelles, aí um monte de gente torce pra bomba cair em Brasília, claro, do lado da minha casa. Aqui é Santa Catarina, Itacuruel, a praga infestada. Nossa, Santa Catarina. Bom, vamos lá, gente. O vídeo de hoje, 1 horinha de live, 1 hora um pouquinho mais. Vou falar sobre o assunto geral e o tema do vídeo de hoje, que foi os Estados Unidos imperialista, né? E, bom, gente, taxação é um modo de retaliar o desequilíbrio comercial, né? E os Estados Unidos está retaliando, né, de modo adequado? Não, né? Então eu acho engraçado quando vem aí um neoliberal, um neocon aí, falando em violação do Estado de Direito. Então começa pelos Estados Unidos, com essas deportações ilegais de trabalhadores, tem um trâmite, o Donald Trump passa por cima de tudo isso e manda brasileiro de volta, né? Deporta o brasileiro, ele é obrigado a largar tudo que ele tem, tudo que ele construiu de lá, é detido, larga tudo, gente, larga tudo para trás, né? Dinheiro, conta bancária, casa, carro, todas as propriedades privadas dele, né? Do jeito que o povão entende, a propriedade privada dele larga para trás. Isso não é uma ditadura, isso não é uma violação de direitos. Não, eles têm que defender a terra deles. Desse jeito, então pronto, você está do lado de uma ditadura, né? Você está do lado de uma ditadura. Então, é isso que acontece, né? O que está acontecendo? Bom, hoje, o jornal Hoje, da Globo, contou uma história muito interessante que reflete tudo isso que está acontecendo aqui conosco, brasileiros, e com o mundo, né? O ex-presidente Ronald Reagan, né, era um ator de Hollywood, de filmes antigos, e que virou presidente lá da Califórnia e se elege presidente dos Estados Unidos, na época que aqui o presidente era o José Sarney,
né, o Ronald Reagan assinou um decreto que tarifou o Brasil, da mesma forma que o Trump está fazendo agora. Uma tarifa pesada de uma lei que, se não me engano, chama... como é que é? Tariffs... não sei o que, Tariffs Act, né? Um ato de tarifa e não sei uma outra palavra lá. Tariffs com 2F Act, né? Uma lei que ele assinou lá e que do nada retaliava vários países do mundo, inclusive o Brasil, por violação de patentes, tá? Então, o reflexo principal dessa lei aqui no Brasil foi que dizimou o nosso, como que se diz assim, o embrião da indústria de informática brasileira. Todas as indústrias que estavam nascendo de fabricação de computadores, todos aqueles computadores mequetrefes lá, tudo, né? Tudo ruim pra caramba. Dismac, que é Dismac, que eu lembro, o pior de todos era o Dismac. Um monte de marquinha nova, assim, que vendia, começou e já foram fabricadas e vendidas, jogadas assim no mercado, né? Coisa que a China fez, coisa que a Coreia do Sul fez, né? E fizeram, e assim, produtos de baixa qualidade, mas muito baratos, né? Então o Brasil teve seu momento de xing-ling, tá? Que necessário para desenvolver a indústria de altíssima tecnologia, que é China e Coreia do Norte. Samsung, Xiaomi, Huawei, começou assim. Eu lembro o Huawei entrando aqui no Brasil em 2004, 2005, e eu comprei um modem da Claro de internet 3G, era Huawei, né? Lembram disso, gente? Alguém lembra? Eu botei a mão na cabeça e falei, meu Deus do céu, vou ter que usar essa porcaria. Hoje, quem é que não quer um notebook da Huawei? Quem é que não está ansioso por um celular de 4, 5 terabytes de memória da Huawei? Hoje a Huawei virou assim, um símbolo de altíssima tecnologia, gente, né? Então, assim, tudo que aquele mercado brasileiro de periféricos, gente, de impressora, Intelbras, lembra da Intelbras? Fabricava umas impressoras ruins, né? Porque o top era qual? A Hewlett-Packard, né? E a Epson. Então começou aquelas impressoras matriciais da Intelbras, e aí assim, mas foi assim um míssil em cima da cabeça da empresa, né? Na época do José Sarney. O Donald Trump exigia o pagamento dessas patentes, né, de coisas assim que o cara, né, de engenharia reversa, descobriu como funciona de engenharia reversa, aí veio essa lei e falou, não, vocês vão ter que pagar, não sei para quem, não sei para onde, mas vai ter que pagar, né, a patente, o direito autoral disso que vocês estão fabricando. Mouse, né? Mouse, cabos, que mais que tinha? Cara, aquela coisa de fotografar, assim, como é que chamava? Era importantíssimo aquilo. Você colocava uma página e aquilo, ele passava-se igual um xerox, assim, passava uma luz assim, e pegava, copiava, aí você jogava a imagem esqueci como é que chamava aquilo, jogava a imagem na tela do CorelDRAW, gente, no CorelDRAW, né? E hoje em dia, imagina, não serve para mais nada, mas tinha que ter passado por isso, né? Tinha que ter passado por isso. Então daí teve um desmonte dessa indústria, e aí entra a financeirização do sistema bancário e os empréstimos do FMI, que nos escraviza até hoje. Até hoje somos escravos dos Estados Unidos, graças a esse desmonte industrial tecnológico que pode ter, assim, o jornal hoje mostrando, aí, ó, né? Mas eu lembro que foi exatamente nessa época, né? 1980, né? 84, 85...
E que havia bons empregos aqui no Brasil, saíam nos jornais, assim, o jornal, sem brincadeira, gente, o jornal era do tamanho, era grosso que nem a palma de uma mão, assim, grosso, assim, e aí você abria aquilo, vinha o jornal, quando o jornaleiro entregava de bicicletinha, ele jogava assim, o jornal pela grade, eu morava numa casa, e o jornal quando caía no chão, falava, pof, parecia uma Bíblia católica caindo assim no. O negócio parecia que alguém estava jogando. Aí você, é o jornaleiro. Você ia lá, pegava o jornal, abria. Mais da metade do jornal era propaganda de imóveis, aluguel, compra de imóveis, né? O jornal era de São Paulo, e caderno de empregos. Né? Scanner, obrigado, Bruno, BRN 1984. Né? Pudera. Tá entendendo? Bom, aí começa a nossa conversa, né? Sabiam que não vai ter SUS, não pode ter SUS nos Estados Unidos, né? Não tem jeito de ter SUS lá, né? Porque é impossível você implantar um sistema razoável de sistema único de saúde estadunidense, norte-americano, lá nos Estados Unidos. Por quê? Salário médio do médico, $200 mil a $350 mil anuais. Um médico mediano, tá? Desses médicos que estudam em faculdade de cidade do interior lá nos Estados Unidos. 200 mil a 350 mil dólares. Um residente, aquele cara que se forma na faculdade, vai lá fazer a residência, né? Vai fazer a residência no hospital. Ele ganha de 50 mil a 70 mil reais. Neurocirurgião, top. Isso, salário anual, né? Salário anual. Então, junta tudo que ele ganha no ano. Então, dá 50 mil a 70 mil. O médico, 200 mil a 350 mil dólares. Dólares, não é real, não. Dólares, tá? É real multiplicado por R$5, tá bom? Neurocirurgião, tipo o top, 780 mil dólares, quase $1 milhão o salário desse profissional lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o salário médio do médico, $2 mil, ou seja, R$10 mil, né? Então, anual seria $20 mil. Ou seja, menos que a metade do salário do residente dos Estados Unidos. O estudante, ele sai da faculdade, vai trabalhar na clínica, no hospital, e ganha lá aquele dinheirinho para ele se manter, né? O médico brasileiro já ali, ó, né? Na alta rotação ali, já trabalhando no hospital, não ganha o salário do residente dos Estados Unidos. Então, como que você vai? É assim, tipo, completamente inviável, né? Completamente inviável. Mas a gente precisa dizer que os Estados Unidos gastou no início da guerra da Ucrânia 174 bilhões de dólares que poderiam ser gastos no sistema médico dos Estados Unidos e de alguma maneira baratear o custo da medicina no país, né? Mas eles investem na guerra. Isso, início da guerra da Ucrânia, tá certo? Se os Estados Unidos, uma ideia, se os Estados Unidos comprassem os hospitais aqui do Brasil, criasse uma rede de transporte sólida, né, de aviões através dos Estados Unidos aqui o Brasil, né, fortalecesse as empresas aéreas, né, de transporte, haveria uma ponte aérea dos Estados Unidos aqui para o Brasil sólida, né, para incentivar o turismo médico. Porque é isso que está acontecendo, tá? O estadunidense vem para cá para se tratar, porque é infinitamente mais barato. E tem o SUS, né? O SUS vai tratar do cidadão
qualquer cidadão, seja ele estrangeiro, brasileiro, apresenta o passaporte, ele recebe tratamento aqui, sem problema nenhum. Não tem lei que proíba o tratamento do SUS para o gringo. Não tem. Seja africano, seja europeu, seja asiático, ele entra ali. Ele basta pegar um visto provisório, sei lá, vai lá, acerta a vida dele na Polícia Federal. Ele dá um jeito, gente, dá um jeito. Tá? Ele pode até pedir cidadania, que é alegar, sei lá o quê, que é perseguido pelo Donald Trump, e aí pede asilo, sabe, tá morrendo, pede asilo aqui pro Brasil. Ele vai ter tratamento de câncer, vai ter remédio de graça, vai obrigar o governo brasileiro a comprar remédios caríssimos para tratamento de câncer, leucemia, tumor de Hodgkin, não Hodgkin, qualquer doença, ele vai tratado aqui, coisa que se ele fosse tratar lá nos Estados Unidos, ele gastaria algo próximo de $1 milhão. Aqui ele mata tudo sem hospedagem, $1 milhão o custo do hospital, tá? Sem remédios, o custo médico, né? De ficar lá internado no hospital, $1 milhão, tá? $1 milhão. Que americano consegue acumular $1 milhão, né? Não vamos falar, um garçom não vai acumular, uma babysitter não vai ter $1 milhão, né? Sei lá, alguém que tem um canal de podcast vai demorar um pouquinho para ele ter $1 milhão hoje, a não ser que ele seja um Joe Rogan, né? Vai ser difícil o canal dele bombar hoje, né? Para curar um câncer nos Estados Unidos. Então vem aqui pro Brasil, pronto. Fazer tratamento estético, né, cirurgia de remodelamento estético. Aqui na cidade que eu moro, aqui numa cidade no interior de São Paulo, né, acabei de ler que claro que é publi, né, porque o médico estava orgulhoso porque uma americana atravessou o continente. Essa que foi a manchete da notícia. A cidade é pequena. Atravessou o continente para vir tratar aqui com um cirurgião plástico, fazer uma rinoplastia. Ela tinha 55 anos de idade, algo que incomodava ela há bastante tempo, né? Gente, americano, se tromba com americano, porque aqui tem um hospital universitário onde eu tô. Tá aqui do lado, aqui do lado. Turismo médico não é só gente da África, gente da América Latina vem se tratar aqui, tá? E pro estadunidense é muito mais barato, tá? Muitíssimo mais barato. Não tá a tal da Bri, né, que apareceu lá no Flow, no podcast da Flow, a Bri que é uma americana, veio com a família pro Rio de Janeiro. Ela tinha o pai e a mãe dela se divorciaram, eu não sei se o pai ou a mãe ficou no Texas e o outro lado da família veio para cá, pro Rio de Janeiro, e aí morreu todo mundo, só sobrou ela, assim, não sei o que aconteceu, ela não foi um acidente de carro, e aí os conhecidos da família deram um amparo para ela, até ela ir embora, voltar lá para outra família do Texas, né? E aí ela casou com um brasileirinho, com um carioquinha, e o casal tá morando aqui no Rio de Janeiro. Bom, eles estavam fazendo um vídeo, sabe, fazendo uma série de vídeos lá no estado do Amazonas, e aí disse que estava esperando o avião, e o avião atrasou, ela resolveu tomar um milkshake do Bob's, né, falou lá do Bob's, e aí deu um ataque alérgico nela lá, aí vão pro hospital, perderam o voo, ela foi pro hospital, e lá ela contou o tratamento dela, tomou lá um antihistamínico lá, né, um remédio, diz que a enfermeira deu bronca nela, o médico era um grosso, mas não pagou um centavo. E ela tava assim, maravilha, tipo, acabei de receber meu CPF, sabe, gringo, agora eu tenho meu CPF, isso pode votar, pode usar o SUS, pode, que mais? Sei lá, um monte de
pode se alistar nas Forças Armadas Brasileiras, né? Pode abrir empresa aqui no Brasil, né? Vocês ficam falando, pagando imposto. Gente, Rússia tem um imposto maior que o Brasil, né? Estados Unidos fala, eu não pago imposto. Paga sim. A hora que você tiver $1 milhão suficientes para pagar seu tratamento médico, aí você vai ver 37% de imposto de renda, tá? Fora imposto sobre consumo, né? Então não fala besteira, pelo amor de Deus, né? Não fala besteira. Gente, saiu na Vanity Fair uma matéria dizendo, Vanity Fair é uma revista de moda feminina dos Estados Unidos lá, né? Uma antiga, assim, né? Antiga. Bom, aí tem lá um texto que conta que no primeiro mandato do Donald Trump, tem o genro dele, né? Se chama Jared Kushner, né? Casado com, suponho, filha dele. E aí o Trump vira pro Jared e Jared, preciso de um secretário de economia, um cara que manje de economia. Aí o Jared falou assim, putz, eu tenho um nome, eu tenho um cara que eu fiquei assim impressionado, o nome dele é Peter Navarro, tá? Peter Navarro, se eu não me engano, tá até hoje lá, ele é conselheiro sênior para negócios e manufaturas. Acontece que a revista descobriu que o que aconteceu? O Jared ficou impressionado com Peter Navarro, economista, porque ele escreveu um livro falando sobre taxar países estrangeiros. Pô, não tá nem aí, vai lá, mete tarifa. Tá? Mete tarifa nos caras, China principalmente. A China só vai dar para parar a China com tarifa, coisa que a gente não consegue entender. Márcio RSG. Aí, vamos parar a China, põe tarifa. Essa era a ideia do Peter Navarro, tá? Aí ele escreve um livro, o Trump chegou assim, nossa, você é um cara muito inteligente, eu vou te deixar como conselheiro do sênior para negócios e manufaturas, tá bom? E ele tá lá, gente, é um cara assim da alta cúpula do governo do Donald Trump, abaixo de uma secretaria, mas ali, conversa com o presidente, tá bom? Bom, agora descobriram o seguinte, que o Peter Navarro, ele escreveu um livro um livro acadêmico, e a partir ele precisa ter uma coleta de dados. Aí os dados, as informações, os argumentos que o Peter Navarro tem, ele pegou de depoimentos, fala de pessoas inteligentes, de pessoas de notório saber. Quem o Peter Navarro pegou? Quem de notório saber ele pegou? Quem? Expert. Qual expert o Peter Navarro consultou para basear essa teoria das tarifas dele? Um tal de Ron Vara. É isso mesmo, cara. Um Ron Vara. Vara. Isso, é Vara. Tá? Rony Vara. Ron Vara. O nome do cara. Tá? Bom, aí descobriram que Ron Vara não existe. Não existe. Procuraram, buscaram. Onde é? Perguntaram para ele. É um cara. Tá, mas você baseou toda a sua teoria de tarifar países em cima do que esse Ron Vara falou. Quem que é? Cadê esse Ron Vara? Bom, descobriram. Não existe. Não tem nenhum Ron Vara. Nem Rony, nem Ronald, nem nada. Nada, nenhum Ron Vara. E que Ron Vara é um anagrama para Navarro ou Navarro. Tudo mentira. Tudo tirou de vozes da minha cabeça. Tudo viajei na coisa, tá? É nisso que está baseado essas tarifas no mundo inteiro e os 50% do Brasil, tá bom? Gente, a incrível resiliência do incel no Twitter. Os caras erram, falam bosta e falam assim com sentimento de fé, assim, eles falam assim com vamos lá, né? Assim, eles acreditam nisso, né? Então lá escreveu assim, incel é incrível, né? Eles têm resiliência, eles falam de sacrifício com o sangue dos outros, né? Com o suor e trabalho dos outros. O dele não, o dele ele
Tá bem bom, né? Muito, muito bom ser resiliente dessa forma, né? Então lá escreveu assim: se eu conseguisse provar para você que a dor temporária de tal sanções, né, os 50% do Trump, resultaria em uma década de melhorias, óbvio que eu não consigo. E nem acho isso verdade. Só mostro que essa pergunta não é tão simples. Olha só, né, meu? Por quê? Porque tem um monte de bosta falando isso, né? Vamos pagar 50% de tarifa, mas nós vamos crescer mais fortes. Nós, quem não trabalha, né? Nós, quem não tá produzindo. É um bando de incel, filha da puta, né? Só isso. E aí eu já, né, lembro na abertura que eu falei da tal da lei da tarifa que o Ronald Reagan impôs para o Brasil e destruiu toda a crescente, a nascente indústria de informática brasileira, né? Não tinha internet naquela época, de fabricação de hardware, de microprocessadores, de impressoras, de computadores. Lembra? Lembra, né? É isso, gente. Basicamente é isso, né? Aí o cara fala isso. O cara escreve isso numa inocência ou burrice, eu não sei dizer. Ó, outro aqui. Se o país é uma ditadura, por que não aplicar sanções de 50% no país, né? No Brasil? O remédio é ruim, mas pode funcionar. Oi? Desempregar pessoas, famílias, quebrar empresas, isso pode funcionar, vai melhorar o país? Quando iremos acordar? Quando você vai acordar, meu filho? Estamos na merda, ele que falou, tá? Não faremos nada por medo. Talvez tenha que vir alguém de fora para acordarmos. Tipo, Donald Trump invadir o Brasil e retaliar, matar todo mundo aqui no Brasil. Aí a gente acorda. Muito bom, né? Falando em acordar, veio um outro aqui que falou assim, ó. Pelo que sei, foi pedido sanções para pessoas e não contra o país. Oi? Mas alguém entende que algumas pessoas são, o cara escreveu, né? Algumas pessoas é o próprio país, né? O cara escreveu são. Então estamos numa autocracia, onde o Estado é uma pessoa. Vixe Maria, gente, vamos ler de novo aqui assim. Mas alguém entende que algumas pessoas são o próprio país. Então estamos numa autocracia, onde o Estado é uma pessoa. Quando era bonito uma criança desenvolver o próprio raciocínio, né? Fala. Assim você exercita seu raciocínio. Sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas tinham que... Primeiro, a polícia tinha que fiscalizar mais os bairros pobres e aí implantar a paz, né? Porque nas periferias tem muito crime. Isso. Continua falando. Nossa, ele tá falando besteira esse moleque. Não, mas pelo menos ele está raciocinando. Vamos exercitar o raciocínio, né? Quando, né? Gente, eu acho assim, agora, desculpa, moleque, você falar bosta vai levar tapa. Para de falar bosta, né? Porque, gente, fascista nasce dessa idade, né? Fascista começa nessa idade. Então vamos já vacinar a partir da infância, gente. A agulha dói, mas é por uma boa finalidade, é por um bom motivo, tá bom? A agulha dói, mas vai ser por um motivo de saúde nacional, gente. Não pode deixar, não. Não pode deixar livre, não, tá? A outra aqui, ó. Alguém da esquerda concorda em deixar velhinhas mofando na cadeia? Alguém da direita concorda em deixar tio, tia, esposa, filho que mata envenenada toda a família, já que causou dano apenas dentro da família? Aí não se trata de uma espécie de liberdade individual, hein? Meu Deus. Bom, tem um tal de Stark. Eu tô perguntando pro direita, tá? Eu não quero que solte gente que envenenou a família. Bom, mas se for família de fascista, tá fazendo... Ai, caramba. Tem um tal de Stark, com A, com 4 no lugar do A, né? O @TSTStarkKX, tá lá no X, lá no Twitter, lá. Como se o Brasil não tivesse a passos largos rumo a um regime de repressão. O que é melhor? Ser tudo escancarado e dar boa opção de reação da sociedade ou ser dominado por completo pelos agentes corruptos nas esferas de poder? A bola da vez está nas mãos do povo. Bom, se estivermos próximos de uma guerra,
tá? A polícia, o exército, forças armadas vão caçar todas essas vozes libertárias aí, tá? Vladimir Safatli ele fala uma coisa muito interessante, que a extrema-direita é mais revolucionária que a esquerda, né? Então, se a gente entrar no Estado em regime de guerra, né? Essas vozinhas todas liberais vão ser os primeiros a tomar cascudo, sabe? Porque Forças Armadas não tá muito ligando, não, para ser a direita e ser a esquerda. Eles foram comunista porque o governo é de direita, né? Conservador. Então, assim, para eles, o que interessa é matar, né? É fazer a bagunça, né? É fazer a bagunça. Tem um tal de Regnum... obrigado, Rodrigo Ives Oliveira. Tem um tal de Regnum Áureo, né? Se pronuncia Regnum Áureo, né? Então, @Regnum Áureo, Aurel. Escreveu assim: seria errado alemães sancionarem contra a Alemanha de Hitler? Seria errado venezuelanos sancionarem contra Maduro? É errado patriotas cubanos, tá? Aspas são minhas. Chamou patriotas cubanos. Tipo, quem que é aquela mulher como é que é? Ai, Rose, o nome dela, não sei, que era da Jovem Pan lá, que virou vereadora em São Paulo, né? Só no Brasil mesmo isso, gente. Sancionarem contra o regime socialista de novo Estado. Bom, esse Regnum Áureo, né? De novo, gente, a gente está entrando num estado beligerante, tá? Graças a quem? A quem nos ataca, né? Se as medidas que forem tomadas, né, forem de proteção nacional, moço, Regnum Áureo, prefira fugir, porque as liberdades individuais, até as minhas, serão caçadas, né? Serão caçadas. Bom, então, em resumo, né? O tiro da direita veio em socorro do Lula. Me lembra o general Zhukov em Moscou, invadida pelos nazistas, né? Em abril de 1941. Ficaram até setembro de 42, 7 meses na capital russa, tá? Neve, inverno, a dura luta após a luta dura do cerco de Stalingrado. Né? Só o cerco de Stalingrado já teria acabado munição, já teria acabado, nossa, sem armamento nenhum, abandonado, assim, tipo, a União Soviética abandonada, né? Bom, aí eu lembro de uma cena, os girassóis da Rússia, o Zhukov, assim, enrolado num cobertorzinho. E ele falava algo assim, sabe? Vocês vão um dia achar os Girassóis da Rússia. Boris Pasternak, aliás, acho que escreveu o livro nos Estados Unidos, né? E ele falava assim... Ai, será que é isso mesmo? Bom, agora estou em dúvida se o Boris Pasternak era o ator que fez o Zhukov ou era o escritor do Girassóis da Rússia. E não sei nem se os Girassóis da Rússia era livro, eu acho que não, era um filme, né? Era um roteiro, era um filme. Agora me peguei, falei besteira aqui. Girassóis da Rússia. Filme. Sofia Loren. Livro, vamos ver, de quem? Livro. Autor. É do Vitório de Sica. É filme. Falei bosta. É filme. Os Girassóis da Rússia. Aí... Mas acho que era inspirado no Guerra e Paz, porque... Até achava estranho isso. Até achava estranho. Quem que era... Deixa eu ver. Elenco... Marcelo Mastroianni, Sofia Loren. Quem que era o general Zhukov? Ator. Não aparece aqui. Não aparece. Tô buscando aqui.
I Girasole, que é um filme italiano. Putz grilo, agora eu não sei se eu assisti Guerra e Paz. Ah, gente, é um lapso de memória que eu posso fazer, desculpa. Bom, aí eu sei que eu vi o General Zhukov numa cena de filme, e aí ele, assim, tempo, ele falava-se, sabe, o inverno russo, assim, ele, assim, escondido, porque todo mundo, né, o Stalin, eles saem de Moscou, e aí vão entrando pro interior, indo em direção à Sibéria. E aí o Exército Vermelho tá ali apreensivo, eles estão recuando, e aí o exército alemão para em Moscou, eles não prosseguem. E aí o Zhukov tá lá esperando, porque se a hora que chegar o verão, aí o exército alemão continua, né, iria continuar, ele não sabe, ele está em guerra, mas a cadeia de suprimentos dos alemães já estava rompido, talvez os russos já não estivessem sabendo. E outra, não dá para brincar, os caras estão avançando, estão armados, são perigosos, e estavam em melhores condições que os russos, né? Então o Zhukov, eu vi essa cena, se o Zhukov, tempo, eu preciso de tempo, aí chega a notícia que os alemães estavam recuando, aí ele aí começa, aí os russos avançam sobre os alemães. Então esse como eu diria, esse passo do Bolsonaro de ir lá conseguir isso do Trump precipitou o fim de tudo, tá? Eu acho que assim, o Eduardo Bolsonaro ter conseguido invocar a atenção do Trump para o Brasil foi esse inverno russo, essa virada na guerra da Alemanha contra a Rússia. E aí, agora sim, começa a desmoronar todo o bolsonarismo, tá? Então, o que aconteceu, gente? O que aconteceu? O Lula queria aliar-se ao Trump, tá? O Lula queria ser aliado do Donald Trump, porque o Lula foi aliado do George Bush, do Bush filho, tá? O Bush filho adorava o Lula. Porque talvez para tinha um comunista nas mãos dele, sei lá, o cara era meio xarope das ideias, né? No 11 de setembro ali, o nosso Brasil performou muito bem naquela época, assim, pro Brasil foi ótimo a relação comercial entre os Estados com o Brasil com os Estados Unidos. E o Lula não parava de dizer, eu adorava o Bush e reclamava. Não foi tão bom com o Bill Clinton e o Barack Obama. Ele reclamava do Obama. O Obama só fala, ele é o cara teu cu, você é um xarope, você é um mentiroso, né? O Lula não gostava do Barack Obama, tá? Mas com Trump não rolou, tá? O Lula tentou, o Trump não indicou o embaixador aqui no Brasil, só para mostrar, só para encher o saco do Lula, só para mostrar pro Lula que o Trump era o boss, né? Era o chefão. Tá? O Trump fica amigo do Bolsonaro sem gostar do Bolsonaro, tá? Só para irritar o Lula. O Trump não atende o Bolsonaro, gente. O Trump não atende o Eduardo Bolsonaro. Quem atende o filho do Bolsonaro são os assessores. O Trump não deixa os caras chegar perto, os Bolsonaro chegar perto dele. No baile presidencial, o Eduardo Bolsonaro ficou na rua. Ficou debaixo de neve. Ele, a Zambelli, ficaram debaixo da neve lá na rua, tentando entrar no baile, e não entraram, não deixaram eles entrar, tá? E aí e é isso que acontece. O Trump é racista. Ele odeia a cara de operário de diadema do Lula, tá? Então ele tem um problema direto com o Lula. Tem uma matéria do Jamil no UOL, que deixa eu pegar aqui qual o nome da matéria, daqui a pouquinho eu vou lembrar aqui, tá? Uma matéria que fala de tudo isso aí, o que o Trump não gosta do Lula, tá? Ele não gosta de jeito nenhum, não quer saber, tá? Bom,
O Trump queria fazer o mesmo que fizeram com Cuba e Venezuela, isolar o Brasil. É isso que ele quer fazer. Por isso que o Brasil vai virar Cuba ou Venezuela, por culpa do Eduardo Bolsonaro, por culpa do Jair Bolsonaro. Isso a direita não pode culpar o Brasil, tá? Então, ele tá retaliando, o Trump está retaliando o mundo inteiro, tá? Mas graças a essa provocação do Steve Bannon e via, né, através o Eduardo Bolsonaro, através do Steve Bannon, conseguiu provocar a atenção do Trump. Então o Trump falou assim, bom, então eu vou pegar no pé do Brasil, porque o Brasil tem um comércio extremamente dependente dos Estados Unidos, porque sempre foi assim. Então vocês verem o nível de maldade, tá? O Brasil confia nos Estados Unidos para fazer o melhor, serve aos Estados Unidos. Tá? Não nos iludamos, o Brasil sempre foi serviçal dos Estados Unidos. O Brasil é um lacaio, tá? Um tanto rebelde em algumas coisas, mas é um lacaio que trabalha para os Estados Unidos. Tá? Aqui os americanos, aí, os estadunidenses, encontram aliados assim de vida ou morte, que topam morrer pelos Estados Unidos, aqui no Brasil, que são amantes dos americanos. E toda essa cultura que o Brasil tem pró-América, né, é resultado desse servilismo que o Brasil tem com os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos bater do jeito, o Trump bater do jeito que ele está batendo aqui no Brasil, para tentar pegar a Rússia e China, é covardia, gente. É covardia, porque se o Trump falasse, colocasse um embaixador aqui, mandasse o comandante da frota do hemisfério sul, aqui do sul continental, para falar com os militares aqui, o Lula se escancarava pro Donald Trump, e ele estava fazendo isso, né? E o Lula estava fazendo isso, tá bom? O Trump empurrou o Lula para o BRICS, tá? Para a China. O Trump empurrou o Brasil para a China. Xi Jinping visitou o Lula e ele saiu puto aqui do Brasil. O Xi Jinping saiu um putaço do Brasil, porque o Lula falou para ele que ele não queria irritar os Estados Unidos, tá? O Xi Jinping falou, tomar no seu cu, Lula. Puta merda, eu dou tudo pra você. Olha o que você quer, tecnologia, quer indústria, quer empresa, quer ferrovia. Você quer que eu pague mais caro pelo petróleo, pelo aço teu? Eu pago, sabe? O Lula, veja bem, companheiro Xi, o homem lá pode me matar, pode me arrasar, tá, sabe? Foi isso que ele falou. O Xi falou, você vai tomar no seu cu, Lula. Você é um covardão, você é um bicha, sabe? E aí o Xi montou no avião e foi embora, tá? Mas daí o que aconteceu? Aconteceu o que aconteceu, tá? Gente, aí tá rolando uma teoria que daí por que o Lula ficou putaço, tá? Porque que mexeu, nossa, gente, assim, fez tipo enfiou o dedo na orelha do Lula, ele ficou putaço. Sabe? Aí ele ficou puto. Ai, caralho. Não, agora você... Não. Aí o Lula saiu dando soco. Saiu dando tapa, tá bom? Pera aí. Eu vou falar pra vocês por que o Lula ele virou a chave. Mas antes eu preciso aqui fazer minha publizinha. Agradecer, né, meu? E... Pera aí, né? Minha chave Crucifix aqui, ao Pix Amigão, o Pix do Capeta, capetinha10k@gmail.com. Sem o que, não dá de jeito nenhum para abrir live, não dá para fazer vídeo, né? É meu trabalho, gente, eu sou artista, né? Eu não sou funcionário público, eu não ganho lei Rouanet, eu não ganho lei Aldir Blanc, tá? Eu não tenho partido me financiando, eu não recebo dinheiro do Jorge Soros, nem ouro de Moscou, não ganho nada disso. É vocês que sustentam o trabalho aqui. Então eu preciso agradecer ao Luiz Pereira Matoso, preciso agradecer a Jordana Peixoto da Costa, que mandou 6 centavos, mandou R$6,66. Olha a Flávia Jaqueline Teixeira, mandou R$6,66. Olha o Marcelo Galindo,
mandou R$ 5. Simone Gílio Mercadante mandou R$ 6,66. Eduardo Eugênio Salaroli mandou R$ 6,66. O Aleandro César Soares mandou R$ 3,33. Meia besta. 666-333. Tá? O Samuel Fernando Schroeder mandou R$ 6,66. Kelly Cristina Ferreira mandou R$ 6,66. Ó, o Felipe Claro Benício, 6 centavos. Por isso, gente, qualquer valor de verdade, 6 centavos, 5 centavos, R$ 6,66. E depois, amanhã, quando eu publicar o vídeo do dia seguinte, eu coloco, vê lá no final, uma lista de quem contribuiu com o canal do Manoviewer, né? E se você não quer ter o nome na lista, né, eu só ponho a inicial dele. Tá? Então, se você chama José Pereira Santos, então eu boto JPS, entendeu? Você chama Marília Teixeira Vieira, MTV, tá? E aí você sabe, né, que eu recebi a sua contribuição e aí eu tem lá, né, uma homenagenzinha minha para você, tá bom? Meu agradecimento. E fora que eu agradeço aqui também. Mas se você não quer que fale o seu nome, você deixa na hora que enviar o Pix, 1 centavo ali, tá? Então você manda, por exemplo, R$6 e 1 centavo. Eu vou bater o olho, eu vou, ele não quer o nome. Tá? É mais rápido para entender. Então, por exemplo, se você mandar 60 centavos, manda obrigado, Vitor Viana, acabou de mandar o Crucifix aqui. Coloca 61 centavos, eu vou entender. Tá? Eu vou entender que você quer que não fale o teu nome e que coloque as iniciais. Tá bom? Então é esses aí que enviar no Crucifix, tá joia? Então vamos lá. Vamos continuar. E muito obrigado, gente, de verdade. Tá? Vocês são minha única forma de financiamento aqui no Instagram, tá? No Instagram e é isso aí. Bom, eu vou falar agora para vocês, graças ao Crucifix que vocês enviaram, porque que o Lula ficou putaço com o Trump, tá? Porque o governo está sentindo que essa ação do Trump contra o Brasil não é por causa do Bolsonaro, não é, apesar de provocado por ele, mas isso teve uma ideia na cabeça, tá? Deu uma ideia na cabeça. Não é necessariamente contra o BRICS, tá? Diretamente contra o BRICS. É contra o Brasil. É contra o Brasil. É um novo golpe igual da Lava Jato. Lava Jato foi um golpe contra o Brasil. Não, Lava Jato foi contra a corrupção. Nenê, difícil de explicar. Eu só posso dizer assim, que você vai e destrói todo o complexo de indústria pesada, de engenharia pesada do país, que é um dos maiores empregadores de mão de obra brasileira, de engenharia, de técnicos, né? Odebrecht, Camargo Correia, OAS... Tá? Petrobras, tá? Petrobras é multinacional, gente. Tá lá na África, tá aqui na América do Sul, tá na Ásia, tá? Petrobras, ela produz tecnologia além de petróleo, tá bom? Então, assim, o Lava Jato vai direto nessas empresas e o Sérgio Moro faz questão de atingir no coração, no caixa das empresas, sem falar, não, tira o executivo, mas a empresa fica aí. Não, ele pune a empresa. Ele fecha a empresa. As empresas que ele pôde fechar, ele fechou. A Odebrecht, ele quase quebra, botou em ponto de quebrar a Odebrecht. Camargo Correia, OAS, não consegue mais se levantar. Quebrou. Tá? Sérgio Moro, quando faz isso, deliberadamente isso, foi um recrutado. Ele foi homenageado em Harvard, tá? Então, assim, hoje a gente entende por quê, como foi, né? Não tem mais assim, antes até a gente falava assim, se ele sabia ou não sabia. Não, ele sabe disso e tá livre. E ele anda livre. E ele pode ser eleito governador do estado do Paraná, hein? Foi eleito senador da República. Sérgio Moro. Gente, o cara do Wikileaks, que vazou segredos militares lá da CIA, né? Que a CIA ela espionava países aliados. O cara foi condenado à morte, prisão perpétua, tá? Nos Estados Unidos.
Um cara como o Sérgio Moro é de espantar ele não aparecer morto. Tá? É de espantar. Com as empresas que ele mexeu, é espantoso o Brasil ser tão bunda mole assim. Que a gente pensava que, nossa, só tem bandido aqui. Mentira. São uns coroinhas de igreja o Brasil. O Sérgio Moro andar livremente, senador, vai em restaurante, vai em teatro e ninguém mexe com ele. Fez o que ele fez, ele quebrou a indústria pesada né, que falava que era corrupta. Se era tão corrupta assim, como que esse cara tá vivo? Gente, lá na Itália, mafioso italiano, tá? Os juízes que lá na Sicília que prenderam os chefes da Camorra. Que é chefe da Camorra? É bandido tipo PCC, gente. Morreram. O Brasil prende lá o Fernandinho Beiramar. Cadê? Né? O outro lá, o outro parceiro lá do PCC lá que tá preso e vivo, né? Cadê? Tá preso e vivo. Que juiz que morreu aí né? Teve lá uma juíza no Rio de Janeiro, 2 assim, mas tá preso. Aí apareceu outro juiz, tá preso, não se acovardaram. A Camorra, a máfia italiana estão lá. Você tá entendendo, gente? O nível de servilismo que o Brasil é, nem bandido a gente consegue ser. Bandidão mesmo. Bandido. A gente morre de medo do PCC, não acaba o PCC porque não quer. Porque claro que deve ter um poderoso aí, que nem é tão poderoso aí, né? Mas se descobrir quem é esse poderoso, a hora que prender o PCC, esse poderoso cai e ninguém mais fala em nada. Tá? E aí, isso está acontecendo. O Donald Trump, né? Petrobras, cheio de ladrão, Odebrecht, Camargo Correia, OAS, cheio de ladrão, e a Friboi, e a Sadia, e a Seara, e a Ambev, e a Gerdau, né? E a WEG, gente, né? Essas empresas que exportam para os Estados Unidos, para a Europa, né? Tudo corrupto, porque é isso que é. O Donald Trump fazendo concorrência desleal e acabar com a corrupção do país, tá? É esse que ele quer atingir. Para se matar de vez. A Embraer. Vai pegar a Embraer corrupto? A Embraer é corrupta, gente? Hein? Fala aí, direita. Puta que eu pariu, gente. Nossa, aí a gente tem que ser valente e pegar esses caras. Nossa, que absurdo. Né? Que é isso, gente? Assim, não tem país mais. Não tem Brasil. Isso aqui é um estado norte-americano. Brasil é uma província norte-americana. Né? Primeiro foi a Lava Jato, agora essa investigação contra a corrupção no Brasil do governo do Secretaria de Estado dos Estados Unidos. Mesmo argumento. Enquanto isso, Trump desemprega milhares de funcionários federais, uma fila de gente sendo mandada embora dos órgãos federais dos Estados Unidos, e não explica porque tem um monte de vídeo mostrando porque que ele, Donald Trump, nunca faltava nas festinhas do Jeffrey Epstein, tá? A pronúncia que vocês quiserem, cheio de meninas, cheio de menores se prostituindo, tá bom? É essa palavra, não tem como falar isso, pode derrubar a live, pode fazer o que vocês quiserem, tá? Pode, algoritmo, né? Esse é o nome. O nome do Trump está na lista de convidados dessa festa e ele não deixa sair. É tudo falso, ele fica falando. Tá lá na mão da procuradora e ele liga todo dia para essa procuradora. Liga todo dia para essa procuradora aí, né? A promotora de justiça lá dos Estados Unidos. Quer saber mais? O Jeffrey Epstein, ele gravava o que acontecia no quarto com as menores, tá? Então deve ter vídeo do homem do Donald Trump em ação ou não, porque ele era impotente, né? Todo mundo sabe, tá lá no filme lá, ele broxava, né? É isso aí, é isso que tá acontecendo. Cara,
aqui, ó, o nome da matéria, Jamil Chad, no UOL. Ideologia, Big Tech China, os bastidores da investida dos Estados Unidos ao Brasil. Tá? Então é uma matéria ali do Jamil Chad, dá uma olhada nisso. Mostra que o Brasil tentou, desde o começo, desde o governo de transição, conversar com o Donald Trump, foi comitiva dos Estados Unidos lá, não foram atendidos pelo Donald Trump. Tá? Se o Lula tivesse ido na posse, ele seria tratado muito mal, ele ficaria junto e ficaria olhando feio lá pro Eduardo Bolsonaro na neve, na rua. Ele não entraria na festa, ele seria tratado dessa forma. Porque a comissão de posse falava assim, não tem espaço para todo mundo. Ficou soltando essa, assim. Tá? E aí o Brasil mandou um embaixador, mandou o Mauro Vieira, que foi esnobado o tempo todo pelo governo do Donald Trump. Tá? Então essa é a matéria. Gente, tem o Lorde Vinheteiro, que é trata-se, quem não sabe quem ele é um lorde de restaurante popular em São Bernardo, né? Ele é filho de um dono de um restaurante popular lá na região do Grande ABC, eu não sei se é São Bernardo, tá? E ele falou postou que na Europa você pode deixar um quadro do Van Gogh no meio da rua exposto e ninguém pega. Enquanto que no Brasil é necessário colocar correntinha em caneta de lotérica, senão a plebe leva embora. Bom, se vinheteiro, sangue de boi, turista de ônibus fretado, deslumbrado, não sabe que os maiores assaltantes de galerias de obras de arte são europeus? Hein? Que se você botar que é tão absurdo esse post dele aí, que botar um quadro do Van Gogh no meio da rua. Ninguém vai botar um quadro do Van Gogh no meio da rua, né? Por largar de mão de ser burro, que só brasileiro para pensar isso, né? Pensar numa coisa dessa, né? E que esses assaltantes europeus roubam tanto na Europa como no Brasil. Minas Gerais, Ouro Preto, tá cheio de ladrão de obra de arte lá, que fica entrando nas igrejas, tentando achar um meio de roubar peças do barroco português aqui, né, barroco copiado, né, do Aleijadinho. É louco para planejar roubar estátuas de Ouro Preto, Mariana, Sabará, né, para vender na Europa. Tá? Tem um mercado de roubo de arte, tudo europeu. Né? O cara é ignorante, não sabe dessas coisas, né? Ele ignora tudo, né? Ou seja, né? E é bem capaz que ladrão de caneta de lotérica seja um alemão, não só de Pomerode, como aqueles alemão fake lá de Pomerode, Santa Catarina, mas da Baviera, tá? Que vem aqui roubar a obra de arte do Brasil. Tá cheio de alemão ladrão aqui, tá? Mas como que eu falo, né? É vinheteiro de sangue de boi, né? Vinheteiro de sangue de boi. E o Lucas Pavanato lá, né, vereador moleque do Fundão, foi indiciado por invadir escolas e faculdades e expor alunos para fins de ridicularizar pessoas, extrapolando poderes do mandato de vereança dele, né? Ele escreveu, ou escreveram para ele, né, porque o cara é semi-analfabeto, né, funcional, ele é analfabeto funcional, escreveu assim: PGR pede prisão de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. O golpe que não teve armas, deixou empossar um presidente eleito, o Lula, né? Não teve decreto, mas teve plano, né? Teve plano do golpe, né? Permitiu o governo de transição atuar. Mas segundo a PGR foi golpe, confia. O que eu vou falar, né? O que eu vou falar? Como explicar para o semi-analfabeto moleque do Fundão, né? Como explicar? Ai. Ai, meu Deus do céu. Ó, moço aqui, eu acho que o ponto principal é discutir como essa fala é preconceituosa. E sim, a Europa tem menos índice de criminalidade, porém que levou eles terem menos índice, só coisa boa não foi.
Gente, eu bloqueei o moço, não por ressentimento, por ficar chateado dele vir escrever uma bosta dessa aqui, né? Porque eu não... Gente, eu tenho... Minha tolerância para burro tá muito baixa, tá? Porque, gente, olha isso aqui, né? Cara, fica dando mole com carteira lá na Itália, tá? Lugar cheio de obra de arte, um museu a céu aberto em Roma, né? Como é que é aquele meme, né, de batedor de carteira que a deputada, a vereadora lá de Roma falava, né? Tinha uma frase, né? Batedores de carteira, né? Tinha uma frase em italiano que falava. Gente, tudo branco, tudo gente branca, não era muçulmano, não era, tá? Não era africano, tá? Era italiano lá e tava roubando, tava assaltando turista. Falava italiano, era italiano lá, nativo, tá? Como que pode um negócio desse? Europa tem menos índices de criminalidade, máfia italiana, tá? E assim, criminalidade lá de alto nível, a polícia não põe a mão, desde que não faça bagunça, mas tem sim, tráfico humano, bicho, tráfico de órgãos. Você acha isso leve? Acha isso tranquilo? Menos índice de criminalidade. Só porque não registra, dá mole lá na Europa. Gente, eu acabei de ver a notícia na Espanha, o grupo supremacista lá matando, batendo, espancando marroquino, tá? Começa com marroquino, daqui a pouco é brasileiro, gente. Tá? Brasileiro que nesse Giovanni Miguel BDS aí, sabe? Põe o nome europeu, mas é latino, velho. Vai tomar um mau cacete lá em Portugal. Fica dando mole em Portugal. Tem um amigo que tomou uma surra em Portugal, tá aqui em Curitiba. Tomou um mau cacete lá. Aquela ponte no Porto, ponte Dom Pedro IV, lá, não sei como que chama aquela ponte lá. O cara quase jogaram ele lá de cima, lá no Porto, lá. Sabe, o negócio é alto pra caramba. Você cair lá de cima, você esborracha no rio. Tá? Não consegue, tem que ser muito atleta assim para conseguir furar o risco. Você cai, você quebra todos os ossos lá. Quase que ele foi jogado. Aí vem, sabe, como gente assim, tipo assim, vai ver, é um coitado, né, esse Giovanni Miguel. Aí assim, vai aprender em outro lugar. Aqui eu não vou dar aula não, né? Isso aí, Oracle 8. Só quem vive lá sabe como é ser latino. Pois é. Eu fui lá 3 vezes. Fui uma vez para os Estados Unidos e 3 vezes para Portugal. Ah, cara, eu já saí com raiva. Eu, assim, o capetinha antes de ir para Portugal, o capetinha depois dessas 3 viagens para Portugal. Desculpa que se tiver alguém de Portugal aqui, mas eu maltrato, gente. Eu não vou sair caçando português, mas eu não trato bem, não, tá? Europeu não gosta de par de negro. Tá bom, né? Isso aí. É isso aí. Ufa, é isso aí. Eu preciso terminar, que senão eu morro aqui fazendo live. Gente, muito obrigado. Deem uma olhadinha, esse vídeo aqui eu vou publicar lá no YouTube daqui a pouco. Acho que até dar uma editadazinha assim, consigo publicar ela lá para umas 9 horas, tá bom? Bom, tá lá, a conta @manovilbonecos. Eu vou pôr uma história aí, tá bom? Beijo, gente. Muito obrigado. Até mais. Tchau.